Então, assim, o que acontece? Eu sempre trabalhei com projetos sociais, sempre me envolvi. Eu fui diretora de produção do Nós do Morro, no teatro. Então, a gente trabalha com... Eu sempre trabalhei com esse resgate. E meu foco é jovem, adolescente, criança. Então, tem uma oficina, eu faço palestra, então tem uma oficina que se chama Quem é Você? É uma visão da psicopolítica em relação à gestão da mente, né? De ocupar o seu território mental. Só que o que eu venho percebendo é que eu não tinha uma... Por exemplo, eu estava nesse congresso agora em São Paulo, que é a Universidade Popular de Arte e Ciência, que é o PAC, que trabalha com teatro, que é um psiquiatra ator, Dr. Vitor Por Deus, que ele pega o teatro, a arte, para trabalhar a questão da saúde mental. Então, várias pessoas conseguiram largar o psicotrópico, já estão com autonomia, já saíram do hospício, uma mora em Olaria, outra mora na Penha. Então, assim, retomaram a dignidade. Então, assim, se você chegar para mim e falar assim, qual é o teu barato? Eu tenho vários, eu tenho Nós do Morro, eu tenho o PAC, eu tenho um projeto de surf no alemão, no complexo do alemão, que eu fiz a tradução do documentário, me envolvi com eles. Falei, bom, então, hoje nós fizemos essa reunião para o meu projeto tomar uma forma autopoética, sinestésica, porque eu também trabalho, eu também danço. Sinestésica, né? Essa coisa do autoconhecimento, né? E psicopolítica. Então, o meu trabalho, desse projeto que a gente está formatando para empreender agora, é trabalhar o pós. Então, esses jovens já foram resgatados. Agora a gente vai trabalhar na manutenção desse resgate. Então, ele sofreu um acidente, estava todo quebradinho. Foi para o hospital, ficou curado. Só que nesse acidente, ele perdeu a identidade, ele bateu com a cabeça, perdeu a noção, ele perdeu o emprego. Então agora ele tem que recomeçar a vida dele. Então ele precisa expandir, ele precisa fazer novas sinapses, ele precisa ser bombardeado positivamente, com informações para que ele possa expandir esse campo de visão dele e até mesmo profissionalmente ele se colocar como um ser independente. Ele não ficar assim, olha, eu sou boazinha, eu tenho uma ONG, eu dou dinheiro. Não é isso. Então, o nosso trabalho, ele vai ser em rede, colaborativo com várias pessoas. Então, o meu discurso, ele é pautado na filosofia budista. Do Maturana, até mostrar o que eu estou lendo, né? Que é a epistemologia do Maturana, o conceito do envolvimento caráter político, que é a praia do professor Evandro, que ele trabalha essa coisa para com esse negócio de desenvolvimento, de crescer, porque as pessoas estão desenvolvendo. Exatamente, Está perdendo o envolvimento, o olhar, o diálogo. A questão do crescimento é perigosa. Eu acho que uma coisa é crescer, outra coisa é desenvolver. Isso. Você pode crescer e não se desenvolver. Isso! Ai, eu sabia que você era isso. Então, isso é o que eu estou me dedicando à leitura. E eu tenho buscado, pesquisado coisas do tipo do que está acontecendo no mundo em relação a esses centros de pesquisas. E eu achei um lugar, uma universidade na China, que eles estão fazendo esse trabalho, que é de leitura e trocar. Então, as universidades fazem intercâmbio. Como o presidente Ikeda, que é o fundador da Soka Gakkai, ele recebeu o título de doutor honoris causa da UFRJ, e as universidades têm parceria, a minha assim, humilde visão, missão, decisão, é trazer os jovens para o estudo, trazer esses jovens para a academia, né, de forma colaborativa, de forma amorosa, nesse processo de Maturana, né, amoroso. Mas a minha fala, eu sinto falta de um embasamento que valide, sabe? Então, aqui, você numa entrevista, até eu imprimir, senhor, assim, você saber, gente, nessa entrevista, o senhor fala sobre... eu vou caçando. Eu vou caçando. Então, nessa entrevista, o senhor fala o seguinte, que o Observatório Espacial Planck constatou, nessa primeira página aqui, que nós descobrimos, o senhor falou isso inclusive lá no Congresso no Cienciado, né? 4% que nós conhecemos somente. Exatamente. Né? Então, e desses 96%, 26% é matéria escura e 70% é energia escura. Né? E aí existe
essa beleza da ciência que a gente precisa... Não, aproxima. O senhor fala dessa beleza da ciência que a gente precisa ver, que, por exemplo, o aluno de uma escola pública não vê. Ele não tem, ele não consegue perceber que essa natureza é tudo. Ela não é dissociada. Até na entrevista lá da prova oral, na banca, uma professora me perguntou: você ama a ciência? Aí eu falei assim, o amor é uma coisa só. Eu não vou dissociar, eu amo isso, não amo aquilo. A ciência é a natureza. Então, logo, amo. Né? Então, se eu sou um ser amoroso, todo o meu ponto de partida não quer dizer que eu seja sempre calma e serena. Mas o meu ponto de partida, até mesmo na ira, é o amor. Né? Então, a minha fala fica muito romântica e fica muito crendice para a academia. Então, o meu objetivo é validar a minha fala para a academia, em primeiro lugar, em função da credibilidade que a gente pode buscar fora, ou seja, são pessoas que estão envolvidas, são pessoas que estão estudando. Eu quero fazer intercâmbio na UFRO, lá no Chile. Eu quero ir para a Índia, eu quero ir para Boston, que tem um Instituto de Paz lá, também que tem projetos maravilhosos. E trazer tudo isso para uma linguagem bela. Aquele livro de teoria da relatividade, assim, você fazer isso do Dirac. Então, assim, tudo isso, sustentabilidade, tudo isso é muito lindo, mas não enche barriga, é o que eu uso. Então, assim, não, mas ele vai encher barriga quando isso fizer parte da sua vida. Né? Então, o meu objetivo, eu escrevi aqui, até tem uma matéria, deixa eu pegar isso aqui, eu até sublinhei aqui que tem uma matéria que pega um ponto do budismo, que é a teoria da não substancialidade, e faz esse comparativo com o bóson de Higgs. Que, inclusive, nessa entrevista, o senhor fala sobre o acelerador de partículas de Hadron, eu não sei falar. Hadron, né? Por que em inglês é LHC? Large Hadron Collider. Eu fiquei huge, great. Large, é isso. Que ele veio trazer pra gente essa questão, né, do bóson de Higgs. E apesar de ser chamado de partículas de Deus, e o budismo não acreditar em Deus, também é pro Senhor. É onde eu ancoro, nesse primeiro momento, o meu pensamento, e a minha pesquisa foi o que eu falei até na banca, como a ciência é a natureza, e como o budismo tem 84 mil ensinos, eu preciso afunilar isso para uma tese de mestrado. Um doutorado, eu posso ampliar, enfim. Pois é, o que eu estou vendo é que eu já entendi que você tem muitos interesses, o que a gente tem que começar a ver é colimar exatamente assim, por uma questão. E aí, claro, colimar por uma questão não significa esquecer o resto, mas significa ter uma linha, e aí a gente pode fazer variações em torno dessa linha. Mas assim, eu queria entender assim, qual seria o cerne, assim, você quer, eu estou entendendo que você, quer dizer, para você essa questão do resgate da identidade social é uma coisa importante. Eu também trabalho com isso, então, no meu projeto lá em Petrópolis, né, que a gente já tem há 22 anos, eu venho trabalhando com isso, de uma certa forma. Então eu entendo que você está interessado no resgate social, tentando incluir a pessoa, quer dizer, trazer as pessoas, vamos dizer assim, que estariam completamente fora do mundo acadêmico, para o mundo acadêmico, onde elas se identifiquem, né, com aquela causa do conhecimento. Estou entendendo. Eu só queria entender melhor assim, o budismo ou alguma, vamos dizer assim, alguma filosofia ou algum conceito dentro do budismo vai ser importante nesse processo, ou isso é uma coisa que você pensa para depois? Você ganhar, vamos dizer assim, alicerce científico para entrar no budismo, ou você já para entrar na discussão pelo budismo, ou você já quer trazer o budismo desde o início? Então, porque como eu lido com pessoas de várias religiões, eticamente eu não falo sobre budismo. Certo, então, tá certo. o meu discurso é budista, mas não nomeando-me budista. Tá certo. Eu me nomeio educadora e humanista, porque o presidente esquerda ele é humanista. Então, como a Soka Gakkai Internacional é uma ONG filiada à ONU, e ele ocupa a 14ª cadeira também da Academia Brasileira de Letras, então ele tem trocas de literatura, meu discurso é pautado na educação, com esses jovens, com essas crianças, com esses adolescentes.
Mas nesse primeiro momento, trazê-los para dentro da ciência, conversei com Mayra Frois, porque existe um projeto chamado Ciência Deriva. Não sei se o senhor conhece. Não, isso eu conheço. É um barco que fica aqui Sabia não. e ele sai daqui, atravessa a Bahia, Certo. com um grupo de estudantes e cientistas. Interessante isso aí. Eu tinha a impressão que tinha um outro chamado Mar, que você pagava, acho que era R$100, que era tipo uma cápsula, em que você entrava nessa cápsula e ficava meio que integrado totalmente na natureza. Então, esse é o ponto de partida. Esses grupos fazem ciência deriva como startup, porque não dá para fazer sempre, e dali, dentro dessa cooperativa que a gente está montando lá na CUFA, cada área tem um MC, tem um de dança, tem um de teatro, eu sou de idiomas, então a gente dá um apoio virtual. Então o nosso ambiente ele vai ser todo trabalhado na internet, porque é onde o jovem está. Então eu estou muito mal, teve um tiroteio e morreu um amigo meu. Não tenho com quem conversar, mas ele sabe que lá ele tem vídeos, ele sabe que lá ele tem explicações. A gente vai montar um fórum, um debate, para que eles possam fazer perguntas e um grande encontrão, onde a gente vai ter o apoio. O professor Evandro já se disponibilizou a ir fazer palestras, né, não é motivacional, mas tem ser política. Entendi, parece mesmo de formação das pessoas. Então, quer dizer, você está pensando em esse projeto, assim, a concepção do projeto, a evolução do projeto seria parte da tua dissertação de mestrado, então você queria já trazer isso para a tua dissertação. E eu entrei em contato lá nesse congresso em São Paulo com algumas editoras que publicam gratuitamente. Então você só nem imprimir, você precisa imprimir, você manda por e-mail, né, vai dar. Então, assim, esses encontros, né, o meu objetivo, e o professor Ivan tá doido para te encontrar, ele falou que ele falou que porque ele vai ser tipo um modelador, né? Ele falou assim que eu tô terminando um trabalho que ele começou e não conseguiu terminar. E foi justamente porque ele vem das tradições espirituais também. A tese dele de doutorado é sobre as tradições espirituais. E eu nem assim, coisa da relação mesmo de atração, né? De consciente, coletivo. Eu gostaria de partir, o que eu tenho em mente, eu imprimi aqui umas coisas do site do budismo, porque eu gostaria de partir desses 3 conceitos, que é a teoria da não substancialidade de todos os fenômenos, o caminho do meio, que não é a média entre 2 pontos, né? E a existência temporária, ou seja, em 100 anos nós não vamos estar aqui. Então a gente existe, mas a gente pode não existir. E isso me soa alguma coisa que eu sou completamente leiga. Eu tive péssimos professores de física, eu tirei nota para passar. E até pouco tempo eu dizia que eu odiava física, tá? Vou ser muito sincera. Quando eu olho isso, eu tentei assistir suas aulas, eu me inscrevi no seu canal, no YouTube. Eu tentei assistir suas aulas, mas pra mim... Não, ele é muito avançado. Era uma coisa assim... Blá, 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 blá. Era isso. Não, ele é muito avançado. Porque ali já é para mestrado, doutorado, já tem isso. Mesmo quem chega para pós-graduação, às vezes tem dificuldade, porque a gente tenta levantar o nível, puxando bastante. Então isso aí não é não são cursos de introdução à física. Mas eu entendo que você está querendo colocar. Pelo que eu li em relação a essa questão aí eu assisti vários vídeos, assisti suas palestras, inclusive outras, o senhor me mandou 2 de uma entrevista, um programa. Isso. Eu assisti outras, eu fui puxando outras que o senhor foi convidado para outros lugares também. E fora a nossa, né? Então, assim, eu fiquei olhando esse trabalho que o Dirac faz de simplificar essa fala. Já está no meu caminho, né? Assim, eu falei, opa, gostei disso. E fazer essa unificação de forma em que você não tenha várias fórmulas e várias coisas. Vai trabalhar com ideias, conceito, né? E como nós... E uma visão abstrata. E uma visão trabalhar a abstração, isso aqui é importante. Isso. Essa visão abstrata, então, por exemplo, quando você fala de um conceito como o Bolsa de Higgs, não deixa de ser, por exemplo, um conceito abstrato, porque o aluno, o estudante, o jovem, ele não consegue ver o quadro, ele vê, mas a partícula, ele não vê.
É uma distração. Entendi. Então você está querendo, quer dizer, da escola de Dirac, você vai querer trazer a discussão, vamos dizer assim, da abstração, essa abstração relacionada com a matemática, mas assim, não vamos enfatizar na matemática, vamos enfatizar na abstração, nos conceitos, e aí vamos dizer assim, numa ideia de simplicidade. De buscar sempre aquele objeto mais fundamental. Quer dizer, a ideia do Dirac é uma ideia muito reducionista, ele não é assim, globalista. Ele quer entender o global, mas sempre conhecendo ao máximo aquilo que é vamos dizer assim, o restrito, né? Aquilo que é o reduzido. Então, a gente vai buscar sempre, a ideia do Dirac é sempre buscar estruturas muito fundamentais. Né? É por isso que ele busca a simplicidade. Então, se eu quero entender um fenômeno mais global, eu vou buscar os conceitos mais reducionistas que podem me ajudar a compreender esse global. E aí, com isso, ele atinge a simplicidade. E, às vezes, essa beleza, né, que ele tanto diz que é importante no método científico, é a beleza que é possível pela simplicidade, que você começa a colocar muitas estruturas, muitos conceitos, você acaba se perdendo e aí a coisa fica meio barroca. Então a ideia é você ter uma coisa muito simples e daí a beleza vem dessa simplicidade, algo, pequenos conceitos, poucos conceitos te fazem entender muitas coisas. E às vezes a partir de pouquíssimos dados, a ideia de uma teoria muito fundamental seria isso. Você buscar aquela teoria que ela tem um número mínimo de postulados, de premissas, ela tem um número mínimo de, vamos dizer assim, de inputs, né, de dados de entrada, mas ela te dá uma abordagem máxima, ela te dá a maior abordagem possível de visões. Então a ideia do Dirac é muito nesse sentido, de você sempre procurar a teoria mais fundamental, mais simples, e certamente por ser mais simples, mais elegante, e que te faça compreender, ao mesmo tempo, o maior número possível de fenômenos. Então a gente trabalha nessa visão. Então, quer dizer, a gente pode talvez, eu acho que em se tratando, por exemplo, pela minha experiência também nesses 22 anos com jovens, de carentes, de periferia, que a gente tenta resgatar para o mundo da ciência, o que eu entendo é que não adianta encher eles de muitos conceitos. É trazer para eles justamente a simplicidade, fazer ele, que a vida dele já é simples. Então ele vai entender que aquela simplicidade pode ser uma extrema riqueza. Né? Aquela simplicidade de princípios, de conceitos, tem uma elegância por ser clean, justamente, né? E te faz entender o máximo de coisa. Então é isso que é. Quer dizer, eu acho que eu posso contribuir com esse tipo de experiência, tanto na física quanto na educação, com esses jovens de comunidade. Exatamente, porque engraçado porque lá em Franca tinha um rapaz fazendo tatuagem, aí eu botei amor, botei gratidão. Sei. Eu falei, gente, eu quero viver com amor, com gratidão, mas eu quero viver de forma simples. Eu fiz uma tatuagem aqui nas costas, assim, simples, sabe? É importante isso, né? Isso ficou muito marcado no seu discurso. Sei. Porque o professor Evandro, ele fala porque quando os alunos chegam lá, inclusive eu, fui uma delas, fica assim, não, mas como é que a gente pode fazer particular? Como é que a gente vai mudar o mundo, né? E ele fala, não, é você fazer a gestão da sua mente. É simples. Eu acho que sim. Então, e o budismo, ele é simples na hora que ele explica os conceitos. E o que eu percebia, que você falou de uma forma assim, linda, eu não vou falar de fórmulas. Eu não vou aqui, né, desdobrar, porque vocês não vão entender e o meu objetivo não é esse. Não é mostrar que eu tenho um domínio do conhecimento. Não é mostrar o quanto vocês não sabem, o quanto que eu sei. Mas trazer vocês. Então, assim, o meu diálogo com jovens é assim, por exemplo, amanhã tem uma filha eu sou responsável de uma localidade, e a minha vice, apesar da filha ter nascido dentro do budismo, sempre teve horror. Porque ela achou sempre, enfim, que as pessoas misturam tudo, 37, 17. E eu falei assim, então tá. Aí ela mudou para essa minha localidade, eu me mudei, que eu morava na Barra, mudei para lá e tal. Então vamos fazer o seguinte, o que você gosta de falar? Eu virei vegetariana, né? A mãe falou, agora ela só quer saber disso. Virou vegetariana. Liguei para ela, falei, Júlia, eu estou montando a programação do nosso piquenique cultural, você quer falar sobre alimentação? Quer dar dicas de nutrição? Ótimo, exatamente. Ela não é budista, ela não falou sobre budismo, ela não participou da cerimônia porque ela não ora, Sei. mas ela é um ser humano. Entendi.
tem coisas a dizer. E ela tem uma natureza, ela pode não manifestar, porque isso é uma opção dela. Claro, isso aí. Mas ela numa rede, ela continua formando parte da rede. Isso. Foi maravilhoso. Conclusão, amanhã ela convidou a prima. Entendi. Amanhã elas foram no festival que teve no HSBC Arena, Sei. foi um festival que teve pro Rio de Janeiro todo. Sei, sei. Já foi uma coisa mais para 10 mil pessoas e tal. Uhum. E ficaram encantadas Entendi. e tal. Amanhã nós vamos fazer um almoço e ver um filme. Entendi, que coisa boa. Fui conversar com ela anteontem. Sei, sei. Pô, como é que você tá? Eu quero que você me ensine a fazer aquela sopa de abóbora. Sei, sei. Uhum. Vamos botar a mão no alimento, Isso, vamos sentir o cheiro, Isso é ótimo, né? tempero. Uhum. Qual filme que você quer ver? Escolhe. Uhum. E depois a gente conversa sobre o filme. Isso, uhum. Entende? Então assim, o meu papo. Sei. Vamos visitar que a pessoa está sofrendo e você entende de budismo. A última coisa que eu vou falar é budismo, né? Entendi, isso aí, entendo. Eu vou falar de humano, Claro. né, de coração. Uhum. Então assim, o budismo ele tem essa coisa simples, ética. Sei, sei. O professor Ivano na psicopolítica, Uhum. ele parte do mesmo lugar Sei. que o senhor da simplicidade, Sei. que é o simples, Uhum. né, que é o humano, vamos dizer assim. E assim, eu nem tinha tomado, agora que o senhor está falando, que eu sabia que o senhor fazia um projeto social, mas eu nem tinha tomado essa proporção Sei, sei. que vai além da física, Sim, né? certo. Porque eu tenho que começar para algum lugar, eu dei um título, conversei com a professora Regina, que vai ser provisório. Tá certo. Isso é normal. Inclusive, esses encontros que eu vou transcrever, que eu quero fazer assim, umas coisas assim, sabe? Tirar umas fotos de umas coisas assim. A minha intenção é publicar um livro. Tá certo, entendi. Diálogos Uhum. entre a escola de iraquiana Sei, e sei. a escola humanística Ikeda. Tá certo. Ou filosofia oriental, budista, enfim. Mas assim, a princípio é a escola de iraquiana e a escola humanista Ikeda. Tá certo. Pontos de tangência. Uhum. Então, diálogos entre a escola de iraquiana e a escola humanística Ikeda e seus pontos de tangência. Então, eu pesquisei os pontos de tangência e eu cheguei nessa teoria da não substancialidade, nessa coisa que o senhor fala muito sobre criar essas realidades, Entendi. que o budismo vem Entendi. com essa coisa de você materializar, né, através do pensamento, das formações, das conexões, enfim. E que é incrível, assim. Eu vou te dar o site do nosso projeto, Tá. só para você ver assim, o que a gente pode ter em comum também. É www.tvncpvnc.com.br. Você vê a filosofia de trabalho, quer dizer, a gente tenta trabalhar e a gente tenta resgatar as pessoas pela ciência, pela física. Aqui seria... É pré-vestibular para negros e carentes. Entendi. PVNC. Entendi. Sem Petrópolis? Em Petrópolis, lá na cidade de Petrópolis, Você pode entrar no site, ver, e até um dia depois você pode até ir lá fazer uma palestra pra gente também, pros meninos. A gente faz 4 jornadas abertas ao público por ano, onde a gente debate temas, né? Esse ano a gente debateu bastante coisas sobre a questão se a natureza se articula por maiorias ou minorias. Uau. A gente trabalhou espiritualidade, ciência e religiosidade. Então a gente trabalha vários temas assim. Com os alunos que eles ganham cultura. Eu vou te convidar para ir lá, se Deus quiser. Então dá uma olhada nesse site. Eu vou ver se não tem aqui, que eu fiz um prefácio de um livro sobre o Dirac. Um colega meu escreveu, mas eu não sei. Eu fui convidada. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Pode falar? Não, eu quero me lembrar. Não tem aqui. Eu vou conseguir o livrinho do Dirac para você ler um pouco assim. Isso agora que eu vou entrar nessa parte, mas foi interessante você falar isso, porque assim, quando eu acabei de expor o meu projeto hoje, o produtor executivo falou assim, o meu projeto é esse. E eu achei assim que eu estava inovando, que era uma coisa. Todo mundo trabalha com algum projeto, mas ninguém trabalha com pós-projeto, né? De resgate, de integração, de manutenção. Exatamente. E aí ele falou assim, meu projeto era esse. Mas como ele é produtor executivo, ele não executa, ele entrou nesse curso que a gente está fazendo com o Observatório de Favelas e a Cultura de Periferias para aprender a trabalhar com projeto, pegar esse manual e tal. E porque a gente se estendeu
um MC e um outro que é responsável lá pela CUFA, conseguiu chegar e a gente desdobrou em um outro projeto. Assim, Porque a gente, no nosso projeto, a gente tenta resgatar as pessoas pela física. A ideia é, claro que não tem só física no projeto, tem língua portuguesa, tem tudo, tem ciência, tecnologia, química, filosofia, mas assim, vamos dizer, a matéria mestra, no sentido de que quem dá o tom do ano, para o ano que vem a gente vai fazer 50 anos, né? Esse ano de 2017 vai marcar os 50 anos de uma teoria que fez uma parte da unificação em física. Então a gente vai dedicar esse ano a muitas coisas sobre unicidade, unificação, o todo e a parte. Então a gente sempre usa um tema da física, a gente pega uma recorrência da física daquele ano e tenta trazer para os meninos, né, várias derivantes daquele tema. Então, como esse ano a gente vai celebrar os 50 anos da teoria eletrofrágil unificada, que foi onde meu professor de doutorado trabalhou, né, o Salam. Então a gente vai usar ideias de o que significa unificação, o que significa você ser parte de um projeto unificado. Então a gente usa sempre a física. Então, nesse sentido que eu estou te dizendo, a gente usa a física como uma espécie de da pessoa reencontrar a identidade, não só a identidade, vamos dizer assim, individualista, mas também ela criar uma história coletiva a partir desse projeto. Quer dizer, esse projeto não é só a gente trazer as pessoas e cada uma se beneficiar. Elas vão ter, isso vai fazer parte da história de vida delas. Mas a partir desse projeto, o que a gente estimula muito é que elas também comecem a escrever uma história coletiva, que esse projeto sirva para elas criarem uma história de vida coletiva delas a partir do projeto. E aí a gente entra, quer dizer, o debate da física é muito importante, porque com tudo que a física faz, as outras ciências fazem. A física não é nada mais do que nenhuma outra ciência. Só que às vezes esse debate vindo pela física impressiona mais os estudantes, porque isso não é visto. Não é assim que se vê. Isso. Até eu escrevi aqui, eu estava procurando a sua fala, que ano passado foi o Ano Internacional da Luz. Isso, né? foi 2015. Isso. E aí você diz, nada melhor do que jogar luz, né? Quando você tem essas descobertas todas, assim, do que a gente desconhece. Né? E aí você falou uma coisa muito bonita, assim, como fazer, foi mais ou menos isso, né? Como fazer, porque eu sempre falo jovem, porque o futuro é o jovem. Né? Então, como fazer